olha só o que ele diz aqui, olha só. Os médicos dizem que foi bem sucedida a operação no crânio, a qual foi submetido às pressas o presidente Lula nesta última madrugada, e que ele não sofrerá sequelas. Desejamos, sim, que o presidente se recupere bem e prontamente. Mas é óbvio, legítimo e esperado que o sucedido alimente ainda mais as conversas que já antecediam a operação dessa madrugada, em parte provocadas pelo próprio Lula. Aos 79, ele teria não só a saúde, mas, sobretudo, a disposição mental para entrar numa difícil campanha eleitoral, a de 2026, que no caso de Vitória o faria assumir a presidência aos 81 de idade. Lula é maior do que a esquerda brasileira, que não exibe nenhum nome que rivalize com o que ele tem de projeção eleitoral. Paradoxalmente, é essa enorme sombra que impediu a discussão em público, dentro do PT, por exemplo, sobre a sucessão de Lula. Qualquer um sabe que uma eleição com Lula na cédula é uma coisa, sem ele na cédula é outra. E o mesmo acontece do outro lado, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo nome hoje está fora da cédula de 2026 e é muito grande a probabilidade de que assim permaneça, como consequência de processos e julgamentos. É o que obriga todos os operadores políticos a contemplarem hoje uma paisagem política aberta à espera de ser explorada. Não se pode, de forma alguma, subestimar a força eleitoral de Lula e a força eleitoral de Bolsonaro. Assim como não se pode ignorar a enorme mudança no cenário político eleitoral, se não tiver o confronto direto entre os dois. Cara, eu concordo com muita coisa que ele falou aqui, né? Muitas coisas aqui eu concordo com ele, como a gente falou, né? Era certo de vir um Lula. E não tem ninguém tão forte quanto o Lula na esquerda. E não tem ninguém tão forte como o Bolsonaro na direita. Eu acredito que agora já era pro Lula e Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem mais chance de aparecer em 2026 do que o próprio Lula. Urgente, a cirurgia de Lula levanta o debate sobre 2026 e me lembra da rasteira que o Biden levou. Lembrando a você que nesse momento o Lula, daqui a mais ou menos uma hora, ele vai fazer uma cirurgia de emergência. Dizem que daqui a mais ou menos uma hora. E é aquela coisa, né? O Lula, de acordo com a mídia, fez uma cirurgia e depois da cirurgia estava correndo no corredor, brincando de carrinho, jogando futebol, fazendo Cooper. Ou seja, é aquela coisa, o cara, de uma maneira inacreditável, fez uma cirurgia e já estava super bem. Quer dizer, pelo amor de Deus, menos, né? Menos. Nós sabemos que sempre foi algo muito sério, uma pessoa dessa idade cair, bater com a cabeça, sempre foi algo muito sério, e o médico do Lula e a mídia querendo simplesmente dizer que não é nada, é como se fosse um resfriado, um Covid. E não é assim. Nós sabemos que isso é muito mais sério. E aí, nós vimos que ele fez a cirurgia, começaram esse fafafá, que só faltou dizer que estava jogando futebol, e daqui a pouco, uma outra cirurgia. Daqui a uma hora. Cirurgia de emergência. Foi uma cirurgia de emergência atrás da outra. Porque normalmente, nesses casos, você não tem uma cirurgia de emergência. É uma cirurgia que a pessoa está tratada, está sendo observada, e eles falam: ó, a gente precisa fazer essa cirurgia, o negócio todo é falado e a pessoa faz. Agora ali não, foi no meio da noite, um negócio todo estranho. Como que não chamou um médico, como que ele entrou num carro e foi lá para o Sírio-Libanês, uma coisa muito estranha, né? Tudo muito estranho, muito cabuloso, tudo que está acontecendo. E aí o médico, vou mostrar para você, dá entrevista hoje dizendo: "Não, não, mas estava tudo normal, é tudo normalmente". Quando a gente não tem nada de normal. Tudo menos normal nessa história. Agora uma coisa é certa, eu tinha certeza absoluta, se nada acontecesse, o Lula seria o candidato para 2016, 2026. E claro, ele é o candidato mais forte da esquerda. Não tem ninguém da esquerda que possa competir com Lula, como na direita, ninguém na direita pode competir com Bolsonaro. Essa é uma grande realidade. Então, os dois estariam lutando em 2026. Agora, a gente vai debater sobre isso. Será que o Lula
Bom, o Lula pode morrer daqui a 1 hora, ninguém sabe, o Lula pode ter sequelas, ou o Lula pode sair super bem dessa cirurgia. Mas mesmo o super bem, estará bem mesmo? Essa é isso que a gente vai discutir agora aqui com você, tá bom? Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos estar junto para mudar esse nosso Brasil. Vamos lá direto ao assunto? Pessoal, eu vou botar vou botar matéria no iPad, porque eu tô com um problema aqui no nosso telão, eu tô resolvendo ainda, tô Tô resolvendo aí. Aqui, olha só, pessoal, vamos começar por aqui, só para vocês entenderem, o que tá tudo muito estranho, né. Olha só, entenda como será o novo procedimento na cabeça de Lula. Então o Lula daqui, como eu falei para você, mais ou menos 1 hora e 40 minutos, desculpa, mais ou menos uns 40 minutos, ele vai passar por esse novo procedimento. Claro que isso pode mudar o horário, etc e tal, mas agora da manhã ele fará isso, né. Então Lula, 79 anos de idade, será submetido a um novo procedimento na quinta-feira, ou seja, agora. O procedimento da equipe médica é interromper o fluxo em uma artéria que irriga a membrana, etc e tal. Então aqui está o procedimento. Eu quero mostrar para você, aqui no nosso iPad, algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, aqui está o médico falando, né, o médico aqui, espera aí, o médico falando, vamos lá no médico. Bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem. Ai, caramba, espera aí que eu apertei errado. Vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Andando de patinete, Já skate, estava sendo discutido jogando futebol. complemento ao procedimento cirúrgico, esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meningea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então, hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o doutor Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Então, nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim, assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faz o procedimento, que é uma rotina na própria, então não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem. Né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor, a gente está ao vivo na Globo News. Houve alguma mudança no quadro não do houve, presidente isso, entre o boletim do meio-dia e o boletim das 4h30? Nada. Isso já estava previsto desde o procedimento cirúrgico. O que foi? Isso já estava previsto, aí ele continua falando, né, já estava tudo previsto, mas por que ele não falou para as pessoas? Porque teve a conferência com todos os doutores, e quando foi perguntado, né,
nunca falou: "Olha, foi a cirurgia", falou então isso aí ninguém tá caindo nessa aí, né. O que as pessoas estão vendo é o seguinte, é que teve a cirurgia, fizeram alguns exames, viram que tinha algum problema e teve que fazer outra cirurgia. Aí vem essa conversa mole, só faltou dizer que o Lula estava andando de patinete, ali nos corredores do hospital. Quer dizer, esse é o problema, né. O Bolsonaro quando levou a facada, que o Lula disse que foi mentira, diga-se de passagem, o Bolsonaro estava na cama do hospital, no leito, sofrendo. Ele realmente teve um perigo de vida. Ele poderia ter morrido e todo mundo viu isso. Os médicos não esconderam dizendo: "Ah, o Bolsonaro está andando de patinete". Não, foram várias cirurgias, várias horas, e o Bolsonaro teve sim perto da morte. Então a gente agora aqui não, não, o cara ele tenta de toda forma dizer que o Lula tá jogando futebol quase, quer dizer, é um medo e o medo de colocar o Alckmin? E o medo? O pavor de colocar o Alckmin tá como presidente da república, mas não oficialmente. Tá fazendo o que o Lula, iria fazer, está fazendo as coisas do Lula, mas não entregou ainda. Por quê? Com tanto medo do Alckmin, né. Então são apavorados. Agora isso levanta um questionamento. Estava vendo um cara da CNN aqui. William, bom, boa noite de novo a todos. A situação é dramática, porque o presidente parece ter dado sinais de que não andava bem e talvez tenha demorado a tomar as devidas precauções, e com isso pode ter gerado a situação que ele se encontra, dessa cirurgia. É evidente que não há condições de prever desde já, se ele volta e como volta, provavelmente sim, mas deverá ter um tempo de recuperação e um tempo num momento crítico, onde várias agendas estão pipocando em Brasília, como a questão das emendas parlamentares, da LDO, do orçamento, dos cortes orçamentários, dos cortes fiscais, da própria reforma tributária e ainda a sucessão na Câmara e no Senado. Então, nesse momento, o presidente fora de combate é um problema por si só grande. Aí é evidente que há essa antecipação do debate político eleitoral de 2026 e que levanta essas questões todas sobre se ele terá saúde ou não para concorrer outra vez. Enfim, então é um momento difícil, de muitas especulações e de aguardo de que a situação do presidente se desenvolva da melhor forma possível, William. É aquela coisa, né, o Lula, ele terá o quê? 81 anos de idade. Imagina se ele ganha a presidência, Deus me livre e guarde, ele ficaria como presidente até os 85. Então o que ele fala aqui é interessante, porque o cara ele fala, né, isso ele fala umas coisas fortes. Agora eu quero botar o vídeo de novo, analisar com você o que ele tá falando, tá? Vamos lá, analisar agora o que ele tá falando. Olha isso. Então, é um provérbio antigo na política brasileira que a gente pode dizer que tem todo tipo de gente em Brasília, menos bobo, quando se trata de Quando política. fala isso aí, é que, em outras palavras, né, não dá pra enganar as pessoas. O Lula tá querendo enganar os outros, né? O que Vamos lá. A situação é dramática, porque Ele já começa falando: "A situação é dramática". Então não é o Lula jogando futebol no corredor do hospital. A situação é dramática. o presidente parece ter dado sinais de que não andava bem e talvez tenha demorado a tomar as devidas Eu também estava pensando nisso, pô, ele deu o sinal que não estava bem e demorou a buscar um médico. E quase foi tarde demais. De acordo com as notícias, foi um empresário petista que estava junto com Lula, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada, e ele ligou para o médico. Você vê como é que foi. precauções e com isso pode ter gerado a situação que ele se encontra, dessa cirurgia. Ó. É evidente que não há condições de prever desde já, se ele volta e como volta, provavelmente sim, mas deverá Você ter vê que ele fala? Não dá para prever se ele volta, como ele volta, quando ele volta. Não dá para prever nem se ele vai sobreviver a essa "Ah, não, é uma coisa muito simples". O cara ganhou a Mega Milha aí no Brasil, um cara ficou milionário, foi fazer um tratamento dentário e morreu. tempo de recuperação e um tempo num momento crítico, onde várias agendas estão
pipocando em Então, Brasília. é um tempo crítico, tem muitas coisas acontecendo. O PT está com medo de passar a tocha para o Alckmin, porque tem medo de passar a tocha para o Alckmin e o Alckmin não devolver mais a tocha, dar um rasteirão no Lula. E aquela coisa que eu venho falando para você, fica até sendo repetitivo, né, chato, mas é a grande verdade. Você olha para o Brasil, olha para os Estados Unidos, as coisas têm acontecido de uma coincidência gigantesca, né? 6 de janeiro, 8 de janeiro. Né? Trump ganha, Bolsonaro ganha. Trump perde, Bolsonaro perde. 6 de janeiro, 8 de janeiro. Questões das eleições, questionamento das eleições. Tentam assassinar o Trump, tentam assassinar o Bolsonaro. Então a gente começa a ver essas coisas assim e fala, cara, são muitas coisas. Tentam prender o Trump, tentam prender o Bolsonaro. Né? Eles colocam o Biden junto com uma cuidadora, colocam o Lula junto com a cuidadora. Nós sabemos que o Lula ele foi escolhido a dedo para tentarem derrubar o Bolsonaro. Então o sistema tirou o Lula da cadeia, porque o Lula era a única pessoa da esquerda que tem voto, e hoje é a mesma coisa. Se Lula não tiver nas eleições de 2026, a gente vai ganhar muito mais fácil do que se tivesse o Lula. Então, as coisas estão complicadas cada vez mais para a esquerda. É a esquerda, o Lula sozinho, porque o Lula nunca deixou ninguém crescer. O Lula nunca quis fazer discípulo. Sempre quando alguém crescia, o Lula apagava essa pessoa, atacava essa pessoa, destruía essa pessoa. Esse é o Lula. E mais, a pessoa fala para mim, você está desejando mal ao Lula. Não, 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 não. Eu desejo ao Lula aquilo que todos os petistas desejaram ao Bolsonaro em dobro. Então, tudo aquilo que todos os petistas, incluindo Lula, desejaram ao Bolsonaro, eu quero que o Lula receba isso em dobro. Essa é minha visão sobre essa situação. Então, eu acho, essa aqui já sou eu tinha certeza que seria o Lula, e seria muito disputada. E hoje, eu já acredito que está mais provável que não seja o Lula. Se eu tinha 80%, na minha opinião, 80% de chance de ser o Lula em 2026, agora eu digo que deve ser um 20% de chance que o Lula seja o candidato à presidência de 2026. Eu acho que a questão da idade, a questão da agora com a saúde, tudo isso, se ele conseguir sair dessa, sobreviver à cirurgia e não ter nenhum tipo de efeito, né, sequelas, etc., mesmo assim ele vai ter mais fraqueza, vai estar mais débil. Eu acho que vai ser muito difícil para que o Lula venha em 2026, que vai ser uma eleição muito porreta, muita briga, e aonde nós iremos tomar o nosso Brasil de volta. Será o começo de uma vitória gigantesca do nosso querido Brasil. A mesma coisa, eu lembro que quando o presidente Donald Trump perdeu, eu sofri muito aqui nos Estados Unidos, que foi muito triste, porque a gente sabia que os Estados Unidos viram uma merda. E quando o Bolsonaro perdeu, eu falei para as pessoas, olha, entenda, porque eu já passei por isso. O presidente, quando ele perdeu aqui, foi muito difícil. Eu sei como é que é difícil. Mas agora a mesma coisa eu digo para vocês. Eu também sei como que é bom quando o presidente Donald Trump ganhou. Foi muito difícil quando ele perdeu. Mas hoje, quando ele ganhou, a vitória ela foi muito maior do que teria sido em 2020. Mas foi muito maior. Então, é algo grandioso. Eu acho que se nós tivéssemos ganhado em 2020, hoje nós teríamos perdido e a esquerda ia entrar com muito mais força. Então, às vezes, tem coisas ruins, né? Males que vêm por bem. Então, eu acho que o fato que a gente não ganhou essas eleições em 2020 foi até bom, porque nos fez ganhar em 2024 com muito mais força, tá? Então, Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Não esqueça que todos os dias, se você gosta de estilo de live, de 1 hora, nós temos uma live todos os dias no canal Fábio Tom. Aqui assim, tá vendo aqui, ó? Fábio Tom. Ali, ó, canais Fábio Tom e Vida Gringa. Esse aqui é o Vida Gringa. Também tem um canal chamado Fábio Tom. No Fábio Tom a gente faz uma live todo dia às 15 horas, tá? Então Deus abençoe vocês, te vejo depois. Um abraço.